Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal. Um debate de opinião e informação. Eu sou Misael. Desejo a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos para mais um debate. Para começar o nosso debate de hoje, eu quero começar apresentando os meus convidados. Convidados esses ilustres, que estão sempre aqui conosco, estão sempre acrescentando na nossa caminhada. Está conosco a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz do Senhor, meus amigos debatedores, a todos os ouvintes. Mais um debate, né? A gente aqui juntinho, que Deus possa abençoar e que nós possamos ser edificados, né? Através desse debate que tem bastante coisa, né? Já para ser dita. Os bastidores de um debate é bem interessante, né? A gente estava aqui trocando uma ideia já e tava bom. Está conosco também o pastor Silviano, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor a todos. Reúna a família aí no sofá de casa e prepara seu coração. Que aquilo que você tinha dúvida, hoje o Espírito Santo vai nos usar para esclarecer todas as suas dúvidas. Amém. Está conosco também a pastora Cássia. Paz, pastora, tudo bom? Paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Que hoje nós possamos abrir, como o pastor disse, o coração, os ouvidos, ficar atentos, porque quando fala de família, sempre temos algo a mais a acrescentar e aprender. Amém. Vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, tá? 21971161610. Nosso Instagram, @RádioIdealUFC. Baixa também o nosso app para você não perder nada da nossa programação lá online e o nosso debate também. Mas se você por um acaso perder, fica tranquilo, tá? Você pode entrar lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22, seguir a gente lá, compartilhar os debates para você não perder nenhum e ajudar as pessoas de repente ouvindo o debate, ela possa estar precisando de uma palavra que possa ser soltada aqui no nosso debate, tudo bem? Eu vou te convidar a orar, tá? Para começar os nossos debates. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na sua presença nos encontramos, Senhor. Muito obrigado por mais um dia debaixo da sua misericórdia, Senhor. Nessa hora eu venho pedir a Ti, Senhor, tome em Tuas mãos este trabalho, tome em Tuas mãos este debate, Senhor. Nos guia para que o que venhamos dizer não venha somente da nossa boca, mas sim teu coração, Deus, para que venha atingir as pessoas que precisam entender qual o real objetivo. Muito obrigado por tudo. Amém. Tema de hoje, como foi dito já um pequeno spoiler, né? Família e ministério. Deve haver equilíbrio entre os dois? Como eu tinha falado, né, no início bastidores, a gente estava aqui conversando, trocando uma ideia, né, dialogando, e é um tema bem amplo. Eu mesmo vou dar um exemplo que aconteceu comigo relacionado a isso, então eu acho que é de grande valia para as pessoas ouvirem e prestarem atenção e absorverem alguma coisa que possa ser interessante para a sua vida na caminhada. A busca por equilíbrio, família e ministério, é fundamental para ter uma vida saudável? É uma pergunta que eu já vou deixar aqui de cara para os meus debatedores. Relacionado ao tema, uma breve introdução. Família e ministério, deve haver equilíbrio entre os dois? Eu já recebi a resposta de um deles que sim, como eu falei. Tem que haver. Como? É o que a gente vai tentar aqui ajudar as pessoas. Pastor Silviano. Amém. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Tem que ter. Só que aquelas balanças antigas, você vinha que tinha o eixo e as dois pratos, né? Dois pesos para você colocar algo pesado de um lado e o objeto que você queria saber o peso do outro.
Então, para tudo dar certo, você tem que pegar a sua família, botar de um lado, e o ministério você conseguir equilibrar ele do outro. Porque se você botar o seu ministério em cima da sua família, não vai dar certo. Se você botar sua família em cima do teu ministério, não vai dar certo. Tem que haver esse equilíbrio. E lembre-se sempre, você é a base do equilíbrio. É você que está proporcionando equilíbrio para o seu ministério e para sua família fluírem. Se você se dedicar muito à sua família, automaticamente a sua família vai pesar e seu ministério vai ficar desequilibrado. Se você se dedicar só ao seu ministério e esquecer da sua família, a mesma coisa, a sua família vai ficar desequilibrada. Então você é o eixo principal dessa balança. Amém. Pastora Cássia. Bem dito, né? Não tem como viver uma vida. São duas coisas muito importantes: ministério e família. Para eu encontrar o equilíbrio, primeiro eu preciso entender a importância de cada um. Primeiro eu preciso entender o que é família, o que é ministério, para daí então eu começar a ter atitudes que vai trazer o equilíbrio, porque uma coisa não substitui a outra. Uma família jamais conseguirá substituir o ministério não vai conseguir substituir. É nesse ponto, é nesse erro que muitas pessoas caem, tentando substituir uma coisa com a outra. Ambas são importantes, ambas são projeto do Senhor, só que cada uma na sua particularidade, que se unem, mas não se substituem. Então tem muitos pastores tentando substituir, em muitas famílias tentando usar o ministério para substituir a carência do lar. Então eu creio que vamos desenrolar um pouquinho isso, né? Senão eu vou falar tudo aqui agora e vai acabar o debate. Calma, calma. Se contenha. Evangelista Ellen. Bom, o que eu posso dizer? Concordo plenamente. Porque realmente precisa, né? Haver. Há uma necessidade de ter esse equilíbrio entre os dois. Porque senão eu acabo deixando um lado deficiente, cuidando de mais de um, e o outro acaba perecendo. Sim. Então a gente precisa entender, conciliar, colocar ali juntinho, né? Tanto o ministério quanto a família, tendo o cuidado e o zelo pelos dois, sabendo a importância de cada um. Amém. Essa foi uma introdução, agora vai começar os questionamentos. Vamos lá. O meu primeiro questionamento que eu quero fazer aqui, a gente pode fazer até uma dinâmica, né, como foi o último, já que são opiniões diferentes, né, eu acho que é bem bacana, eu vou dar até o meu exemplo relacionado a isso. Como haver equilíbrio quando esposas e maridos no ministério? Quando o marido é do evangelho e a esposa não. Quando a esposa é do evangelho, o marido não. E quando os dois são, eu acredito que seja mais fácil, entre aspas, né? Mas como somos seres humanos, somos suscetíveis ao erro. Então, quando os dois não são do evangelho, não tem nem como pontuar, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que também pode acontecer o erro exatamente quando são os dois do evangelho em si. Então a pergunta que eu vou começar nesse primeiro questionamento é: esposas relacionadas a esposas e maridos no ministério. Se você tem um ministério, eu acredito que aqui temos dois pastores, um exemplo claríssimo, temos uma evangelista também, então dá pra gente entrar exatamente nesse ponto. Se fosse o contrário, vamos dizer assim, se o pastor não fosse do ministério, a pastora fosse, como que seria esse embate? Eu tô perguntando isso porque eu como exemplo, eu já tive meio que esse conflito, vamos dizer assim. A minha esposa, ela sempre foi do meio, ela sempre foi criada no meio evangélico. Então, não é que foi mais fácil, mas o entendimento dela, vamos dizer assim, que é maior. Sempre foi maior que o meu. O meu foi exatamente o contrário. Eu nunca fui criado no evangelho. A partir de uma certa época da minha vida, uma data, eu comecei a conhecer o evangelho.
tive a minha conversão, mas antes eu era da igreja católica, vamos dizer assim. Então, é até uma curiosidade que eu fui batizado na igreja católica, depois eu fui batizado na igreja evangélica. Então, quando eu fui batizado na igreja evangélica, tem até aquela história que falam às vezes que eu ouvia muito que na igreja evangélica é a imersão do corpo, né, nas águas, e na católica é só uma canequinha que lava a sua cabeça. Então, eu ficava olhando assim e ficava me perguntando. Nem dava também pra me mergulhar na bacia, porque era pequena. Então, assim, eu fiquei pensando exatamente, para não fugir dessa linha do raciocínio, ela sempre teve essa imersão maior no evangelho do que eu. Então, antes de eu começar a caminhada ali, devagarinho entendendo, quando às vezes eu via ela ali no ministério ali, fazendo a obra, sempre ali de uma forma sábia e tentando fazer da forma correta, eu achava estranho, mas calma aí. E eu, aonde eu entro? É aquela famosa pergunta: aonde eu entro? Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que ver a sua agenda, tenho que ver como é que você tá, e se eu chegar e falar que a gente vai fazer isso, você dizer não, não vai fazer. Então gera esse conflito entre a esposa e o marido. É o que eu quero perguntar para vocês aqui. Como equilibrar? Como tem que ser feito? Vocês têm, de repente, algum exemplo de vida? Já aconteceu? Ou, de repente, conhece alguém que passou por isso e vocês foram confrontados, questionados? Pastora Cássia, pode começar pela senhora, depois vai pelo pastor, depois vai pela evangelista Ellen. Sim, sim, é muito interessante. Parece ser algo impossível aos olhos de alguns, mas não é impossível, porque se fosse impossível, ninguém exerceria ministério algum. E ministério é serviço. Ministério é servir, ministério é você fazer, é ter uma ocupação, ministério é uma tarefa. E família é um conjunto de pessoas morando no mesmo lar, família é parentesco, você não escolhe. Agora, o ministério eu posso escolher, obedecer ou não. Mas família, eu posso escolher ser mãe ou não, eu já sou mãe. Eu já tenho a minha família. Então, eu não posso pegar o ministério, que é serviço, e achar que eu tenho que servir da mesma forma que a minha família. Eu não escolho obedecer meu marido ou não, eu tenho que obedecer. Eu tenho que ser uma boa esposa. Então, quando eu consigo conciliar família, equilibrar, como o pastor bem disse, família e ministério, entendendo as suas importâncias, eu vou conseguir. Porque nós vemos o exemplo de Maria e José. Ela recebeu, né? Foi dito ali que a sua esposa, né? Ela era mais ativa na igreja, trabalhava com afinco, que você não entendia muito bem isso. Então a revelação veio para Maria. Maria aceitou a missão dela. O ministério de Maria aqui era servir a Deus, sendo mãe de Jesus. Era cuidar do filho de Deus. Não era uma tarefa fácil. O que José pensou em fazer em segredo? Vou abandonar, deixá-la sozinha. Ela não disse uma palavra para tentar convencer José no ministério que era criar Jesus. A Bíblia não diz que ela contou para ele, a Bíblia não diz que ela foi lá e discutiu com ele, você tem que aceitar o ministério de Deus na minha vida. Não, o próprio Deus foi lá, o próprio anjo foi lá, em oculto, como estava na mente dele, mas ele conhecia a mente dele e disse, não, você vai ficar junto com Maria. Então não existe ministério, a plenitude do ministério, se eu não servir bem a minha família. Não dá para uma pessoa ser infiel na sua família e ter uma plenitude no seu ministério. Então, aqui Maria, ela não tentou convencer ele de nada. Quem convenceu foi o próprio Espírito. José, você não pode deixar Maria nesse serviço. O que ele fez? Casou com ela, criaram Jesus juntos. Pegamos o outro exemplo de Noé. Qual era a tarefa? Qual era o ministério no momento de Noé? Fazer a arca. Só que o Senhor sempre colocava a família no meio. Você vai fazer a arca não só para você. Se a sua família quiser, não, a sua família vai entrar no meio desse ministério. No meio desse mistério. Só que, como eu disse anteriormente na introdução, muitos tentam substituir uma coisa com a outra. Família é família, ministério é ministério. Algumas pessoas levam para casa o que acontece no seu servir, no seu ministério, e acaba atrapalhando. Foi bem dito aqui, quando você queria sair, queria alguma coisa, queria saber da agenda. Não, eu vou abandonar a minha casa para servir no ministério. Se tem alguém fazendo isso, está totalmente errado.
A Bíblia não manda você abandonar a sua casa para servir a Deus. Algumas mulheres, vou falar por mulher porque eu sou uma, dizem que eu preciso obedecer a Deus em qualquer circunstância. Sim. Só que em nenhum momento Deus manda você largar a sua casa, abandonar a sua família, ser displicente com a sua casa para o serviço. É o contrário. Quanto melhor eu sirvo a minha casa, melhor eu sirvo a Deus. Então, eu preciso compreender, porque quando a gente olha para o chamado de Arão, Deus chamou só Arão? Moisés, chama Arão e os seus filhos. Eles estão separados para me servir. Estão separados para o ministério da casa de Deus. E eles terão que me servir. Só que no decorrer da passagem, no decorrer da caminhada, os filhos fizeram algo que não agradou a Deus. Em decorrência dos seus pecados, foram fulminados. Mas a ideia do início era: a sua família vai servir a Deus. Então, para eu alcançar a plenitude do meu ministério, eu tenho que alcançar a plenitude dentro da minha casa. Algumas pessoas discordam. Dizem que ministério não é família e família não é ministério. E outros dizem que o primeiro ministério de alguém é a família. Em até ponto eu concordo. Só que alguns eu discordo. Eu vou deixar isso mais pra frente. Amém. Só começou, hein? Pastor Silviano, pode ser relacionado à posição esposo e ministério, ou de repente o seu pensamento quanto Vou continuar na sua pergunta. Vamos lá. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quem vence a disputa, o vento ou a árvore? O vento. Vento? E se a árvore estiver bem enraizada? Aí você vai falar árvore. Mas e se o vento for muito forte? Ou seja, quem vence a disputa é o mais forte. Então, a esposa está na igreja e o varão não está. Se ela estiver enraizada na palavra, ele pode vir com o vento que for. O máximo que ela vai fazer é perder alguns galhos, algumas folhas, alguns frutos, mas ela vai permanecer. Agora, se ela deixar se abater porque o vento ficou um pouquinho forte e ela não tem raiz, o vento vai derrubar ela. O varão é a mesma coisa. Se ele estiver perseverante e a esposa estiver querendo, ser outra coisa e não uma varoa de Deus, o mais perseverante vai vencer. Não importa se uma árvore ela é enraizada, não importa a quantidade de vento que tenha. A palmeira ela enverga até as folhas encostarem no chão e não quebra. Depois que o vento passa, ela se ergue e fica de pé novamente. Então esse é o problema. São pessoas que estão dentro da igreja já querendo sair e querem uma desculpa. E qual é a desculpa que eu tenho? Eu não tenho apoio dentro da minha casa. Não é isso. Se a gente for avaliar, quantas pessoas na Bíblia não tinham apoio de ninguém e foram? Eu não vejo Neemias entrar na casa dele e perguntar assim, posso ir? Não. Ele foi lá e falou com o rei, tenho que ir. O rei viu o semblante dele triste, reconheceu. O que você precisa? Eu vou te ajudar. Eu não vejo Moisés entrando dentro de casa e falando, filha, olha só, a sarça pegou fogo, uma voz veio lá de dentro e mandou eu ir lá libertar o povo, não. Ele só chegou e falou, tenho que ir fazer a obra, e Zípora o apoiou. Então você tem que ter convicção. A história de Maria e José aqui, ela é linda. Porque poucas vezes na Bíblia você vê o homem apoiar o chamado da mulher. Você sempre vai ver a mulher apoiando o chamado do homem. E isso revela o ministério feminino crescente. Porque o cristianismo, ele veio a partir de Cristo. Até então, não existia. E a base do cristianismo hoje é as mulheres. Se você for pegar a força de um ministério, é as mulheres. A capacidade de levantar um ministério é das mulheres. As mulheres colocam o joelho no chão e não importam se está doendo o joelho, se está doendo a coluna, não importa com nada. Elas querem fazer a obra. Então elas são a árvore que o vento bate, 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 bate. Agora eu quase não conheço história de pessoas que o homem se converteu e ganhou a família para Jesus. São raros.
Agora, existem muitas histórias de as mulheres se converteram e ganharam seus esposos para Jesus. Amém. O senhor falando desse ponto aí, me veio na mente uma situação que eu ouvi falar, né? E às vezes eu até me peguei falando também, que a minha esposa não tá aqui, ela poderia dizer isso. Tem um ditado que dizem que é mais fácil a pessoa sair da igreja do que vir pro mundo. É mais É fácil, mais fácil ir pro é mundo. mais fácil quem tá no mundo tirar quem tá na igreja do que quem tá na igreja tirar quem tá no mundo. Acontece isso nessa questão de família e ministério? Eu acho que muito, Acontece né? muito. Porque é uma guerra espiritual. Tá entendendo? Se a pessoa que está sendo, no caso, a igreja representando na família, ela tiver espiritualmente forte, ela não vai se abalar e vai conseguir. Pra você ver, a pastora acabou de falar, o anjo do Senhor apareceu para José e falou com ele. Não precisou Maria, eu acho que Maria nem se preocupou. Ela já tinha certeza, se veio de Deus, meu irmão, não vai ter nada que vai parar. Agora, se na guerra espiritual a pessoa não jejua, não busca, não lê Bíblia, não consagra sua vida, não vai em nada da igreja, você acha que você vai vencer o mundo? Não vai. O mundo, na guerra espiritual, o mundo não vem até você te seduzir com coisas ruins. Ele vem com o que te dá prazer, te dá satisfação. Não interessa se vai ser 1 hora ou 1 minuto, ele vai te dar um prazer. Agora, a igreja, ela é conflitante, porque o Espírito Santo, ele não veio apenas para consolar o homem. Ele veio para te consolar no primeiro momento que você tá triste, mas depois ele vai começar a te convencer. E João foi muito enfático quando ele disse, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai botar o dedo na ferida. Ele vai ser o João Batista que você vai até ele e pensa assim, não, ele vai me batizar. Vai nada, vai botar o dedo na sua cara e vai falar, se arrependa, raça de víbora. Por mais que ele te console, por mais que ele te conforte, ele não pode habitar onde tem pecado. Então, a primeira coisa que ele faz é limpar a casa. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Você tá sozinho no evangelho? Você nunca tá sozinho no evangelho. Porque a sua família pode não estar ao seu lado, o teu sangue. Mas lembre-se que o sangue, até o mosquito tem o seu, tá? Pense nisso. Família não é sangue, não. Então, se até o seu sangue tá te negando, Deus te deu uma família em Cristo Jesus. Ali você vai ter um pastor, 2 pastores, um evangelista, um presbítero, um missionário, Você ganha uma gama de pessoas. E não é à toa que Jesus mandou a gente se chamar de irmão, né? Então, só daí você vê, você já ganhou uma família em Cristo Jesus. Já não é mais aquele equilíbrio estável. O mundo já tá mais fraco e você com seu peso mais forte pro seu lado da sua família e ministério. Bem, Evangelista Ellen, antes do intervalo, que eu não tô querendo dar intervalo, mas tem que ter um intervalo, né? Com a palavra. Eu tenho até um exemplo, né? Um pequeno exemplo, vou falar rápido para ter o intervalo. Por um tempo, sim, desde pequenininha, né? Cresci na igreja e sempre ouvi falar muito, os solteiros cuidam da casa do Senhor e os casados, né, da sua própria casa. E eu sempre me empenhei muito nas coisas que me eram, né, ali propostas a fazer. Cuidei de departamento infantil, ministério de louvor e tudo mais. Mas eu também negligenciei muitos momentos em que eu poderia estar com a minha família. E um momento assim, que me marca, assim, às vezes eu lembro, foi um Dia das Mães. E eu fui para a igreja e eu fiquei praticamente o dia inteiro na igreja, arrumando a igreja, porque ia ter a apresentação à noite. E eu não passei o Dia das Mães com a minha mãe. E depois de um tempo, assim, mas naquele momento ali, eu achava que não, eu tenho que cuidar das coisas do Senhor, eu tenho que fazer, eu tenho que estar todo o tempo ali. Mas não, eu poderia ter feito um equilíbrio entre a minha família e as minhas responsabilidades dentro da igreja. Mas naquele momento eu não tenho a mentalidade que eu tenho hoje. Mais nova e tudo mais. Então, assim, eu não entendia amplamente o que era o ministério e a família. Então, assim, em muitos momentos eu negligenciei estar com a minha família para fazer
as coisas da casa do Senhor. Não estou dizendo que é errado, não. Fazer as coisas na casa do Senhor, não. Você tem que estar pronto para fazer a obra do Senhor, para seguir o seu chamado, né? Fazer aquilo que o Senhor te ordenou. Mas você também precisa cuidar dos seus. Tem um limite, né? Né? Tem que ter... Não, até aqui. E hoje, sendo mãe... o meu pensamento, assim, é totalmente diferente. Houve uma época da minha vida em que o meu ministério, ele não existia mais. Fico até emocionada em falar. Por quê? Eu, por um momento, dormi. E eu costumo falar que o meu ministério voltou a ter vida depois que a minha filha nasceu. Não só o ministério família, mas o ministério dentro da casa do Senhor. Porque se eu ver a Ellen que eu sou hoje e a que eu fui uns anos atrás, totalmente diferente. E hoje eu entendo a responsabilidade que eu tenho como mãe e eu entendo também a responsabilidade que eu tenho dentro da casa do Senhor. Então eu tento conciliar ao máximo. E tudo o que a gente faz reflete dentro do nosso lar. Porque eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e dentro da minha casa ser outro. E eu tenho visto isso na minha filha. Ela tem 1 ano e 6 meses. Mas ela faz as orações dela, do jeito dela. Vira e mexe, ela tá brincando, ela tá cantando louvor. Então isso tudo reflete. Né? Uma coisa vai puxando, né, a outra. Então, assim, eu vejo que hoje... Sim, tenho meus erros, tenho minhas falhas, claro. Mas hoje eu vejo que eu estou caminhando, né? Fazendo o possível para estar no caminho certo. Porque hoje eu tenho literalmente 2 ministérios para cuidar. Não só o da igreja, mas tenho a minha filha. Tenho os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Então, isso tudo a gente precisa colocar o equilíbrio. E saber cuidar de um, cuidar do outro, saber o momento que é igual, às vezes, minha filha teve uma vez que ficou doente e eu dirijo os cultos de terça na igreja. Aí eu fui lá, liguei pro pastor, né, socorrendo. Me socorre, pastor. Tem como, ó, se eu não chegar a tempo, o senhor dirige, né, que eu tô indo pro hospital agora com a minha filha. Talvez eu não, mesmo, né, chegando, você vai chegar cansada, pode deixar que eu dirijo para você. Mas eu estava lá na igreja. Não dirigi o culto, mas eu estava lá. Porque precisa ver isso. Eu preciso ter um cuidado com a obra do Senhor e com a minha família. E tem muita gente que não entende. Ou dá mais atenção para um, ou dá mais atenção para outro, e acaba colocando deficiência em um dos dois. Amém. Vamos para um breve intervalo, tá? Como eu falei, né? Contrariado, mas tem que ter, que o assunto é bem interessante. E a gente já volta, fica aí. A gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Se você estiver perdendo, eu fico triste, mas fica tranquilo que se você estiver perdendo, vai ficar gravado lá no nosso YouTube, tá? É só você seguir lá o nosso canal, Rádio Ideal 22. Para você não perder não só esse, como todos os outros que se você tiver perdido, você vai poder assistir, tá? Vai lá, assiste, compartilha, que eu acho que o mais importante é você compartilhar também, porque de repente pode ter uma pessoa que esteja precisando ouvir algo de Deus e se isso tocar no seu coração, você compartilha, que com certeza você vai estar fazendo. Vai ser de grande valia, uma grande ajuda para as pessoas, amém? Vamos lá, seguindo com o nosso debate. O meu segundo questionamento aqui nesse bloco, os bastidores, é muito interessante. Vamos lá. Filhos e filhas e trabalho. Como devemos agir quando se trata de tempos com os filhos e relacionado ao trabalho? Eu, particularmente, lá vou eu de novo, né? Eu tenho um exemplo relacionado ao trabalho. Depois, quando eu abrir para os meus debatedores, eles podem escolher, né? Ficar ali à vontade se
Querem falar sobre os filhos ou o trabalho em si. Quando eu trabalhava, foi exatamente quando eu comecei a caminhada. Quando eu comecei a caminhada, e às vezes eu ia, às vezes eu me afastava, não ia, ficava um tempo sem ir e tal. E eu acho que o trabalho, no meu caso, sempre foi um dos agravantes de conseguir este equilíbrio. Até porque na minha área eu acho que ela é um pouco muito. Parece que é flexível, mas no final não é. E as pessoas não falam que, eu preciso me ausentar para resolver uma coisa. Resolver uma coisa que eu digo, vamos lá, eu preciso me ausentar para ir para a igreja. Eles não entendem em si, exatamente por não conhecerem em si. Já ouviram falar, sim, mas é aquele famoso leigo, vamos dizer assim. E quando é relacionado a trabalho, comigo aconteceu o seguinte: no início da caminhada, eu tinha uma gestora que ficava ali me sugando mesmo, literalmente sugando, e eu não tinha tempo para nada. Quando eu saía do trabalho, era só dormir, e eu fiquei doente nessa época, exatamente porque ela me sugava tanto, e partiu pro meu psicológico, e eu fiquei fraco relacionado psicologicamente. E eu não conseguia ver, exatamente por estar no início da caminhada, que eu tinha que fazer exatamente o contrário. Estar mais próximo da igreja, estar mais próximo da família igreja, para poder conseguir ficar mais tranquilo. Aí eu pergunto para os meus debatedores, eu acho que isso acontece hoje em dia, com certeza muito, quando é relacionado a trabalho e também relacionado a filhos e filhas, né? Porque são casos que, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem especial, mas seu filho vai fazer alguma coisa que é importante para ele e você tem o seu ministério a zelar. Naquele dia você vai pregar. É um exemplo bem superficial, mas vamos lá. Qual que eu vou seguir? Aí entra na cabeça, mas se eu não for pregar, eu posso comunicar com o pastor e ele vai, acredito que entender, vai ter essa flexibilidade. Mas vai vir na minha mente, nossa, eu tô deixando de pregar. Rola esse conflito. É isso que eu quero entender com os meus debatedores aqui. Como ter exatamente esse equilíbrio entre filhos e filhas e o trabalho. Com quem que eu vou começar? Pastora Cássia. Então, tudo tem os seus sacrifícios. Quando você, desde o início da criação dos seus filhos, você ensina para ele o que é ministério, em algum momento eles vão entender que os meus pais não poderão estar em tudo porque estão a serviço do reino. Então, quando há um ensinamento, fica ainda mais fácil. Fica ainda mais fácil. Vou falar aqui agora de uma família de 2. Isabel e Zacarias. Eram família de 2, já eram uma família, eram casados. E a palavra diz que eles serviam ao Senhor seriamente, eram tementes ao Senhor, eram calma aí. Irrepreensível. Irrepreensível, obrigado. Quase não saiu, trava-língua. Então, o próprio testemunho da palavra sobre eles, e no momento que eles se debruçavam ao ministério, Deus trabalhou na família. Não tinha filhos, era impossível. Daí veio João Batista. E a palavra diz em Lucas, capítulo 1, verso 23, assim: e sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Tinha um momento dele ficar em casa e o momento do ministério. E ele não negligenciava isso de maneira alguma. Ele exerceu seu ministério, recebeu a visão do Senhor e voltou para casa. No momento que ele exercia, no momento que ele estava ao pé do altar, o anjo apareceu e falou: sua oração foi ouvida, homem. Então, quando eu desde sempre, desde o início, quando os pais entendem o que é ministério e ensina, fica mais fácil. O ruim é quando os próprios adultos não entendem. Aí como vai ensinar os filhos? Então nós precisamos entender que Jesus, ele não vai mandar você sacrificar a sua casa. Algumas pessoas são contra viagem pastoral, viagem de membro. Você não pode viajar. Gente, isso não existe. Todos nós precisamos de um momento familiar. Algumas ovelhas chegam para mim: pastora, não vou poder estar esse período, porque eu nunca viajei, eu nunca tive a lua de mel. Eu falo: por que você nunca fez isso? Vai, pelo amor de Deus, vou te dar um empurrão para você ir. Pagar eu não posso, né? Ainda não. Mas vai. Então eu deixo a pessoa livre. Precisa desse momento. O negócio é o equilíbrio, a responsabilidade. Se eu sou responsável com uma obra, eu vou me organizar. O problema de muitas pessoas é a falta de organização.
Falta de organização atrapalha em tudo. Tem que ter viagem, sim, tem que ter um final de semana. Eu sempre digo que comunicação resolve muitas coisas. Eu não vou poder estar hoje, tem como outra pessoa, como a evangelista Ellen bem disse aqui, sobre a ausência dela. Então é muito importante. O marido tem que estar, como diz em Coríntios, no capítulo 7, algumas questões sobre casamento, né, sobre família, que nessa carta enviaram para ele algumas perguntas, ele estava respondendo. E no versículo 34 e 35 nos fala uma coisa muito interessante. Diz assim: e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, como a irmã bem disse, né? Para serem santas no corpo e no espírito. Mas as casadas preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar o marido. Estou dizendo isso estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração no Senhor. Então, as casadas não pensam como as solteiras. Eu tenho que me preocupar com a minha casa. Eu tenho que me preocupar com os meus filhos também. Porque quando eu, pessoa, universo único, consigo compreender o que Deus quer de mim, aí sim eu consigo organizar minha casa para viver de acordo com o ministério. Evangelista Ellen, você já começou dando um spoiler, né, relacionado a filhos e filhas e, de repente, trabalho também, de repente, algum exemplo, pode ficar à vontade. Eu lembro, ano passado, Maria Clara fez 1 ano. A festa dela ia ser no sábado, então, assim, a gente sabe, né? Ainda mais mãe. Semana do aniversário do filho que vai fazer festa, fica uma coisa, assim, absurda. É um tornado. Isso. E eu fui escalada para pegar na quinta-feira. E tava, né, aquela coisa, Maria Clara também tava muito enjoadinha. Mas só que eu tinha a minha responsabilidade. E eu não podia faltar com isso. E ela tava um pouquinho resfriadinha e tudo mais. Aí eu fui e falei assim, gente, eu não posso ficar em casa hoje. Preciso ir porque eu tenho... Eu dei a minha palavra. Não, você pode... Posso. Então, eu tenho que estar lá. E ela aí tava um pouquinho fria. Eu falei assim, mãe, a senhora pode ficar com ela pra mim? Passar olho nela e tal. Aí minha mãe, não, minha filha, porque eu falo, minha mãe, ela é um exemplo, assim, oração, né? Ela é muito sábia nos conselhos que nos dá e tudo mais. Falou, não, minha filha, você tem que fazer a obra de Deus, então, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E eu lembro, eles ficaram com a Maria Clara, fui para a igreja, fiz o que eu tinha a responsabilidade de fazer, depois eu voltei e continuei fazendo as coisas que eu tinha que fazer em casa. Mas só que tem gente que não consegue conciliar essas coisas. Uma história que eu sempre lembro em relação à organização do tempo, que a minha professora da escola dominical até deu uma aula pra gente sobre Susana, né? Susana Wesley. Elas eram... Quantos filhos? Eu esqueci, gente, a quantidade de filhos. Inúmeros, né? 19, mas alguns... Isso, inúmeros filhos. Mas só que era uma mulher que conciliou tudo. O ministério, a casa, a família, tudo. Então, assim, é a questão de você saber organizar. Não, dá pra ter um jeitinho, organizar e conseguir fazer tudo. Eu tenho meus momentos que eu saio, dou um passeio com a Clarinha e tudo mais, mas eu também tenho os meus momentos que eu tenho as minhas responsabilidades na igreja. E quando não tem alguém que possa ficar com ela tá na igreja junto comigo. Eu até falo, gente, eu vou arrumar minha casa, minha mala, né? Que hoje vai ser um dia corrido. Mas ela tá ali juntinho comigo. Então, assim, já eu falei, desde pequenininha ela já é a minha companheira de ministério. Ela já tá aprendendo, já tá sabendo como que é. E, assim, eu peço ao Senhor muita sabedoria. Já está sendo moldada para servir também, aprendendo o que é servir. Então, assim, para me dar muita sabedoria para que eu possa passar tudo isso para ela.
esse ensinamento para ela e que através disso ela também tenha sabedoria, seja uma mulher sábia e saiba conduzir tudo, tanto a família quanto o ministério. Pastor Silviano. E ela fala isso sem contar que elas dormem literalmente dentro da igreja, tá? Quando elas estão fazendo as coisas. Ela e a filha. Mas vamos lá. Temos um grande problema nas famílias de hoje. O homem tolo, ele casa com uma mulher prudente. E ele quer ter filhos o quê? Uau. A esperança do homem tolo é que a mulher consiga ajudá-lo. A esperança da mulher prudente é que a mulher sábia edifica seu lar. E aí? O que vai nascer dessa união? Um monte de tolinho? Um monte de prudentezinha? Ou vai nascer um tolo prudente? Tá entendendo? Duas fontes, salgada, doce. E também tem a mulher tola casando com homens prudentes. As pessoas não analisam o que vai surgir da mistura. Aí depois querem culpar as crianças porque minha família tá me atrasando no meu ministério. Gente, se a gente pegar lá de Adão e Eva e começar a citar exemplos, teve pessoas que só tiveram um ministério próspero porque tinham famílias. E já teve pessoas que a família foi o problema do ministério. Jezabel e Acabe. Se Acabe não tivesse casado com Jezabel, o ministério de Acabe poderia ter sido totalmente diferente. A gente vai olhar, olha aqui. Eu separei alguns aqui. Salomão. Salomão só caiu porque se juntou com um monte de mulheres de tribos que não era para se juntar. Começou a trazer povos estranhos para dentro da casa dele. Vamos falar do profeta Eli e do profeta Samuel. Os dois tiveram o mesmo problema com os filhos. Os filhos não seguiram o que o pai falava. Mas por isso o ministério dos dois parou. Samuel, olha o ministério de Samuel. E os filhos não eram exemplo de cristão. Então vamos pegar lá. Davi e José. A família, enquanto eles eram os filhos. Gente, não era nem para eles terem começado o ministério. Eram perseguidos dentro da própria casa. Mas quando eles começaram a ser eles a compor, construir a família deles, a coisa mudou. O ministério deles tiveram uma continuação. Aí nós vamos ver como você vê a separação para cuidar das coisas de Deus. Foi escolhido o quê? Uma tribo inteira. E a tribo era formada de quê? Famílias. Dentro daquela tribo, um era parente do outro. A tribo de Levi, ela foi separada para cuidar das coisas da casa de Deus. Então, se o ministério familiar não fosse importante, Deus não tinha sido o prepulsor. Porque lá ele viu, ele chegou para Adão e falou assim: Adão, quero que você bota nome em tudo. Tudo que vai ser apresentado a você, você vai botar nome. E Adão veio botando nome: macaco, vaca, cachorro, papagaio, periquito. Vou botando o nome. Qual foi a recompensa que Deus deu? Deus olhou e falou assim: peraí, Adão é o único que está sozinho. Isso não vai ser bom. Vou fazer para ele uma ajudadora. Não uma escrava. Não uma chefa. Mas uma pessoa que vai ajudar ele. E foi aí que Deus fez Adão dormir e fez a Eva. E literalmente Eva e Adão eram os únicos que podiam dizer: você é carne da minha carne e osso do meu osso. E no entanto, no início eles deram errado. Verdade. Tá entendendo? Então, são N fatores que vai chegar e vai falar assim: ah, não, mas eu não vou à frente por causa da minha família. Aí eu já vou à frente por causa da minha família. Eu posso falar de mim. Se não fosse minha família, eu não estaria aqui hoje. Por várias vezes eu pensei em largar tudo. Ministério, tudo e ir embora. Não fui por causa da minha família. E graças a Deus, eu fui um tolo que casei com uma prudente e ela me tornou prudente. Ela foi prudente o suficiente para me mudar. Agora, se na tua casa não tá acontecendo isso, filho, começa a orar mais. Que isso aí, ó, é o diabo querendo destruir tudo na sua vida. Também. Em 1 Timóteo 3, 2, 4 e 5,
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu acho que realmente tem que ter esse equilíbrio e realmente é tolo quem pensa que é, tem que ter essa guerra, né? Vamos dizer assim, não, não pode ser da igreja, não, tem que ser só da família, não, não pode ser da família, tem que ser só da igreja e tal. Eu acho que tem separações e tem a prudência de fazer exatamente como está escrito, como tem que ser feito. Não precisa ter guerra nessa questão. Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte. Eu não vou para o intervalo, né? Porque o assunto tá bom. Eu tenho também uma pergunta de um ouvinte. Eu vou fazer diferente dessa forma. Eu vou escolher um debatedor para responder a pergunta. E vou entrar num outro tema que eu estava analisando aqui, que eu acho que a pastora até comentou de estar na igreja e fazer as coisas da igreja de uma forma correta e não. Como é que eu posso dizer? Agora eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio. Mas a senhora vai entender no final, a pastora vai entender no final, eu acho que vai contribuir bastante. A pergunta que me chegou aqui foi: então, se o marido não quer que a mulher exerça o ministério, ela deve abandonar o ministério e servir somente a família? Chegou um outro complemento aqui que está relacionado exatamente que tem ministérios que são mais específicos, são mais demandam mais tempo, mais uma interação. Eu acredito que eu posso até dar um exemplo quanto a isso. Em época que não é de festividade de uma igreja, por exemplo, de um grupo específico, a pessoa está trabalhando ali de uma forma, mas se tem uma festividade da igreja ou se tem uma festividade específica de algum grupo, eu acho que ela tem que se envolver mais. Aí aperta quando o marido chega e fala ou surge alguma coisa que vai dar conflito. Então eu acho que acredito que a pergunta do ouvinte seja relacionada a isso. Como agir? Como ter aquele famoso jogo de cintura, né? Para contornar a situação. Ou a pessoa, como o próprio ouvinte perguntou, abandona e serve só a família? Pastor Silviano. Bem, que eu posso responder friamente. Se você abandonar seu ministério para cuidar da sua família, daqui a um mês você não tem nem família nem ministério. Você abriu a brecha que Satanás precisava. Eu acho que tudo vindo de um bom diálogo pode ser organizado. Porque é como você colocou. Aí quem está atrapalhando não é nem o ministério, é o departamento. Né? Cada um é responsável por um departamento dentro de sua igreja. Vai ter um evento do seu departamento, ele não vai cobrir os 365 dias do ano. Não vai. No máximo que ele vai ser um final de semana. Uma festividade, ela não fica um mês inteiro. Você escolhe um dia e bota mais 2 ou 3 dias para auxiliar. Porque tem igrejas que não pode visitar as outras, né, em comunhão, em determinados dias. Então você bota geralmente sexta, sábado e domingo para que haja uma divisão boa. Tá, são 3 dias. Poxa, meu esposo, olha só. Vou precisar. Festividade vai ser. Vamos botar aí. Primeiro, segundo e terceiro agora de julho. Primeiro, 1, 2 e 3. Vou pegar o final de junho, eu vou ter que me dedicar totalmente à igreja. Então, ela pode dar atenção pro esposo dela no final de maio, um bom período. No iniciozinho de junho, falar, amor, agora eu vou ter que me dedicar ao ministério. Ela se dedica ao ministério quando a festividade acabar, o que ela vai fazer? Pessoal, me dediquei ao máximo que eu pude aqui. Agora eu vou ter que dar atenção à minha família. Então, tendo esse diálogo em casa e no ministério, o esposo vai cobrir ela, junto com os filhos, naquilo que ela deixou desejar dentro de casa, e a igreja vai cobrir ela naquilo que ela deixou a desejar na igreja. Então, dá para ver uma conciliação. O que não pode é a pessoa abandonar a igreja por causa da família e nem abandonar a família por causa da igreja. Você tem que botar na balança. Um não pode ser melhor do que o outro, senão ambos vão ser destruídos e você não vai ter como reconstruir depois. Flexibilidade e resiliência, né? Tem que ter essa comunicação, esse jogo de cintura, esse entendimento, né, de ambas as partes. O meu último questionamento, né? Até porque a gente tem um horário aqui, mas
Tá muito bacana. Eu tô orando pra Deus converter esse horário aí pra 1h30. Então, vamos lá. Ativismo religioso existe? Vamos lá. Eu tenho aqui um contexto, né, até para a gente conseguir desenvolver bem esse questionamento. Ativismo religioso não é a mesma coisa que fazer a obra de Deus, vamos dizer assim, né? Eu acho que cai um pouco naquela parte que você fica ali, direto, e não tem só fica fazendo aquilo direto, e ou você vai se cansar e enjoar, ou você vai fazer errado. Aí muitas pessoas se confundem, né? Eu acho que tanto na obra de Deus quanto fora, mas eu acho que mais na obra de Deus, né, pastora? Achando que o ativismo religioso é ficar correndo de um lado para o outro, se enchendo de coisas na igreja, para dizer que tá fazendo a obra de Deus, vamos dizer assim. Eu aprendi que quem muito faz, no final não faz tudo. Nada. Então, assim, é muito estranho. Então, corre que realmente, se eu utilizar a obra de Deus para preencher alguma coisa, no final pode ter um buraco. Então, às vezes até acontece daquelas pessoas que têm diversos ministérios para tapar buraco e tal, não tem nem o domínio, às vezes nem entende ali, pode ser que tá ali achando que tá somando e não está. Usa o ministério pra sair de dentro de casa e usa a família pra sair de dentro da igreja. Pois é, então assim, realmente existe esse ativismo religioso, entendeu? Então tem pessoas que, não tô querendo dizer aqui que não tem que fazer, mas como o tema diz, tem que ter um equilíbrio para não fugir da normalidade e ficar uma coisa bagunçada. Então, o que eu pergunto para os debatedores existe esse ativismo religioso? Como a gente tem que se precaver para não acontecer com a gente? E se de repente a gente encontrar alguém que esteja assim, existe uma palavra que você possa falar para a pessoa? Porque até nisso, de repente, não sei se a pastora concorda, se você chegar para a pessoa que é um ativista religioso, ela pode achar que você está errado e sair da igreja, ou não. Porque também tem isso, né? Então, como equilibrar, né, a palavra? Como equilibrar? Ajudar a pessoa a não ser um ativista religioso e sim saber que ela tem que equilibrar a família e a igreja, a família e a religião, ou simplesmente como que vai funcionar? Pode ficar à vontade, pastora. É assim, vindo do ser humano, a gente espera tudo. Ninguém é anjo aqui na Terra, né? Temos os nossos momentos de não compreender certas coisas. Pegando um ganchinho do que o pastor falou aqui sobre a resposta, né? A pergunta do ouvinte ou da ouvinte, que foi mulher que fez, né? Isso. Pelo então, isso. eu tenho uma noção de quem foi, né? Então. Uma mulher. Então, pegando esse ganchinho, ninguém pode impedir o que Deus tem na vida de alguém. Tem uma coisa que eu aprendi vivendo em Deus e com Deus, andando com Deus, é que quando ele tem uma determinada obra na vida de alguém, não importa o que ele faça. Só se a pessoa não quiser. Agora, se houver uma pedra de tropeço, ele tem um jeitinho de tirar essa pedra. Ou ele converte a pedra, ou ele vai trabalhar de dentro para fora nessa pedra, não sei, mas essa pedra vai ser tirada. Porque a mulher, ela tem que ser sábia, como foi dito aqui, e uma família falida é ministério falido. Não tem como eu ter sucesso num lugar e falência no outro. Ambos vai se ligar ou se desvencilhar em algum momento. Então, quando a família é falida, o ministério também é falido. Não dá para ver de aparência por muito tempo. Parece que é, mas não é. Só que ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Agora, eu dou o meu testemunho agora para falar sobre essa pergunta do irmão Misael. Eu, nos meus 18, 19 anos, mais ou menos, o Senhor falou para mim, e foi difícil para compreender, bem difícil. Você não vai trabalhar para homens, você vai trabalhar para mim. Eu ouvi aquilo, uma jovem, né, uma menina, começando a sua família, minha filha tinha por volta de 2 anos, por aí, e eu ouvi isso, fiquei quieta, tentando discernir, entender o que o Senhor queria para mim, e isso eu tinha acabado de ser mandada embora. Fiquei 4 meses numa empresa e fui mandada embora. Logo em seguida, nessas orações, né, círculo de oração, você vai para ouvir Deus falar, uma porta de emprego,
Só que a resposta veio outra. Você não vai trabalhar para homens, vai trabalhar para mim. E passou o tempo, eu comecei a fazer currículos, comecei a entregar e nada acontecia, nada acontecia. Eu perguntei, Deus, por que todas as mulheres podem trabalhar e eu não posso? Ele disse, você pode, se você quiser ir, você vai, mas eu não vou contigo. Na hora eu lembrei de Moisés. Então o meu testemunho de ministério é, eu abri mão de uma carreira para viver o ministério de Cristo. E eu não me arrependo. Eu sempre falo para minha filha, e hoje ela entende o que eu fiz. Hoje meu marido entende o que eu fiz e hoje eu entendo. Porque primeiro eu tive que entender para depois ensinar ela, como eu disse anteriormente. Então eu abri mão da minha carreira. Tenho vários cursos, tenho vários diplomas, fui me aperfeiçoando. E hoje eu entendo o que o Senhor queria comigo. Então eu digo para essa mulher que perguntou, se você tiver que sair, conversa com o seu pastor, fala a verdade para ele. Eu estou saindo porque o meu marido tem que ser sincero. Para o pastor ajudar ali em oração, tem que saber o que está acontecendo. Então fale que o seu marido, por um momento, está insatisfeito com a sua ausência em casa, vamos te ajudar em oração. Só que não vai ficar ausente por muito tempo. Porque ele vai trabalhar para essa pessoa exercer aquilo que ele chamou para exercer. Então pense bem, se a sua família está numa falência, o seu ministério vai ser falido, porque o casal, ele tem que estar no mesmo propósito. Como eu disse aqui nos bastidores, se um não entende o outro, ele joga um peso em cima do outro. Se eu não entender o ministério do meu marido, eu estou sendo uma pedra gigantesca nas costas dele. E vice-versa, das minhas costas. Então tem que ter a mesma visão, não tem como andar para um lado ou para o outro. Tem que ter a mesma visão para ver um sucesso familiar e um sucesso ministerial. Amém. É aquele negócio, né? A gente tá num barco junto, então tem que um remar para um lado e o outro para o mesmo lado, Porque né? senão eu vou virar tempestade. Né? Aí Jesus vem no meio do barco, é você a tempestade. Te repreendo em nome de Jesus. Evangelista Ellen, pode falar relacionado à pergunta ou a como foi mencionado, né, o questionamento, ativismo Não, e religioso. sobre o que a pastora falou, e quando a gente abre mão do ministério, Deus ele dá um desperta na gente. Deus permite coisas acontecer para ele. Vai ficar dormindo até quando? Desperta, tu que dorme. Vai ficar dormindo até quando? E quando lá no início eu falei que assim, o meu ministério, né, aquela chama começou a acender novamente quando a minha filha nasceu, porque foi exatamente no momento do nascimento dela em que eu mais me acheguei a Deus. Foi o momento em que eu orei com mais fervor, eu clamei, porque antes não, vou orar e pronto. Vou ali cantar na igreja e pronto. Era algo, se tornou, vamos dizer assim, rotina, né? Aquele ciclo, né? Fazer a mesma coisa. E no momento do nascimento dela, nós tivemos alguns períodos ali, né? E teve um momento que era eu, Deus e ela. Então, eu tive que clamar, eu tive que orar, né? Então, assim, aquele mistério da mãe intercessora. Acabou impulsionando para o seu ministério. Então, assim, hoje, né? E começou a crescer tudo em volta. Porque de início eu não queria. Deus, não quero mais nada, vou ficar aqui. Sou mãe agora, vou ficar mãe. Mas só que o Senhor, ele quer sempre algo a mais de nós. Então, a gente precisa também despertar, acordar para isso. Né? Ver ali, não, eu preciso exercer o meu ministério familiar, mas também eu preciso exercer o meu ministério dentro da casa do Senhor. E eu lembro, Maria Clara tinha, acho, 4 meses ou 5, quando eu me coloquei disponível realmente para trabalhar na obra do Senhor, que eu lembro que foi a cantata de Páscoa. Maria Clara era um pacotinho, mas eu comecei, aquela chama começou a arder dentro de mim, eu comecei a entender o porquê de tantas coisas que estavam acontecendo e entendi que eu não podia negligenciar o meu ministério dentro da casa do Senhor por conta da minha família e nem a minha família por causa do Senhor. Então, assim, eu precisei, né, colocar aquele equilíbrio
E tenho, né, Senhor, me mostra onde quer que eu chegue, o que eu tenho que fazer, mas sem negligenciar a minha família também. Isso é muito importante. E sem pegar também um monte de coisa, né? Fazer tudo de uma vez só e acabar no dando conta de tudo. Então, a gente também precisa se atentar a isso. Não, vou fazer isso para preencher algo que está em falta. Vou fazer aquilo dali para preencher isso também. E no final acaba isso, não preenchendo nada e não colocando deficiência na obra do Senhor e na própria vida também, porque acaba não resultando em nada do que foi feito. Amém. Eu vou falar a frase que eu menos gosto de falar na segunda e na quarta. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu sei que estava muito bom, como eu falei. É um tema bem amplo, é bem interessante, porque é um debate de forma saudável. E aqui ninguém está querendo ditar regras, e sim orientar. Eu acho que a orientação é a base de tudo, né? E você utiliza o seu livre-arbítrio de uma forma clara e correta, da forma que você achar que merece. Mas com certeza, se você souber equilibrar os dois, no final vai estar tudo certo. Vai estar tudo certo. Vai ser automático, né? Podemos dizer. Então eu acho que cabe a nossa conclusão agora. Eu acho que se você entende que tá errado, não tá tendo esse equilíbrio da balança, como foi dito no início, você tem que pensar em mudar. Pensar em mudar e agir de uma forma diferente. Jamais abaixar a guarda para achar que não precisa ter equilíbrio entre família e ministério. Sim, tem que ter. Tem que ter um equilíbrio, tem que saber a posição, tem que entender que família vem primeiro, mas não significa que a igreja vem depois. Eu acho que vamos dizer que andam juntos. Então, se não tem um, não tem o outro e vice-versa. Então, tem que ter esse equilíbrio. Uma breve conclusão, pastor Silviano, com a palavra. Amém. As pessoas confundem muito aqui quando leem o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, o versículo 6, que diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua casa. Então, já que você gosta de isolar versículo para justificar que você está sendo perseguido, eu vou também te dar outro versículozinho. Lê um versículo acima. Em vez de você ler só o 6, lê o 5. Não creia no amigo, nem confie no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da sua boca. Se os pais estão sendo um problema na vida do filho, a nora na vida da sogra, seja lá qual for o grau de parentesco está sendo um problema, guarda a sua boca. Se você guardar a sua boca, você não vai ter mais problema. Porque existe uma frase que diz que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Você pode se tornar o maior empresário do mundo. Você pode se tornar o maior ministro do evangelho. Você pode se tornar o que for. Você literalmente vai ser um tolo andando bem vestido. Você tem que, em primeiro lugar, começar o seu ministério por dentro da sua casa, que você vai construir aí o primeiro alicerce da sua vida. Em cima desse alicerce, você constrói qualquer coisa. Agora, se você quiser começar destruindo a sua família para construir alguma coisa, vai ser um tolo. Amém. Evangelista Ellen, uma breve conclusão. Que nessa tarde, né, você que está nos ouvindo, tenha conseguido esclarecer dúvidas, né? Que às vezes nós mesmos ficamos naquela dúvida de como agir, de como fazer, e que possa haver esse equilíbrio, tanto do teu ministério quanto do teu lado, da tua família. São coisas importantes, são coisas que precisam de zelo, mas cada uma, né, ali no seu lugarzinho, e que não negligencie nenhuma das duas. Trabalhe, ore, peça ao Senhor. Busque no Senhor a sabedoria de como eu devo agir em algumas situações. Às vezes, né, ou o esposo ou a esposa não é da igreja, como eu devo agir diante disso? Que nós possamos buscar no Senhor esse entendimento, né? E que nós possamos cuidar com zelo, dar atenção merecida, tanto para um quanto para outro.
trabalhando junto para ter o crescimento tanto em um quanto em outro. Como eu falo, não adianta eu ter sucesso e a minha casa tá destruída. Então, que nós possamos buscar isso. Cuidar e ser vencedores, ser bem-sucedidos, tanto na família quanto no ministério. Amém. Amém. Isso aí. Pastora Cássia, com a conclusão e, por gentileza, conduza a oração final. Está com dificuldade, está com dúvidas de como conciliar, pergunta para o mestre. Quem é o mestre da sua casa? Jesus. Quem é o mestre do seu ministério? Jesus. Então, ele está em ambas as partes. Então, vá diretamente ao mestre, ele vai saber o que está pesando, ele vai saber exatamente como te orientar, a qual caminho você seguir. Esquecemos que no ministério ele está, na família ele está, ele é o mesmo, ele está no culto e quando você volta para casa ele também está lá. Então ele sabe o que você precisa melhorar e o que precisa ser desenvolvido no seu lar. Pergunta para ele que ele vai te responder. Amém? Vamos Amém. orar em nome de Jesus. Deus Pai, obrigada, Senhor, pela sua palavra bem clara. Obrigado porque nós temos um instrutor chamado Espírito Santo. Eu tenho certeza que o teu Espírito Santo, Senhor, falou a corações nessa tarde. Que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a como equilibrar o seu ministério que é importante para as nossas vidas, assim como o nosso Senhor Jesus teve esse equilíbrio de administrar o seu ministério aqui na terra e a sua família, ó Pai. Que o Senhor abra sempre o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós viemos viver com leveza, que nós não viemos viver com a bagagem pesada e culpando ao Senhor. Que ninguém venha viver o ministério pesado e o ambiente do lar também pesado, Senhor. Que em ambos viemos ter a leveza, porque sabemos que o Senhor estará em ambos para nos ajudar. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, sua participação. A gente volta no próximo debate, na semana que vem, na segunda-feira. Eu desejo a você um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no YouTube, no Instagram. Baixa o nosso app para você não perder nada da nossa programação. Continue ouvindo lá, que ela com certeza é abençoada por Deus. Fica na paz de Cristo e até mais. Você acabou de ouvir Debate Ideal.